Ontem nós meditamos sobre as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 6. Mas depois de concluir aquela reflexão, ainda começou a vir na minha mente, no meu coração, aquela expressão que Jesus diz: não deem aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Essa expressão, eles se virarão contra vocês e os atacarão, ficou na minha mente. E eu estava percebendo, lembrando, refletindo sobre isso, de que realmente a pregação do Evangelho, muitas vezes, ela resulta em críticas, condenação, perseguição, ataques das pessoas contra aqueles que compartilham essas preciosidades do reino de Deus. E a pergunta é como fugirmos ou como evitarmos esse ataque, né, dessas pessoas que virão contra nós. Então é sobre isso que nós queremos refletir nesse momento, sobre essa expressão: eles se virarão contra vocês e os atacarão. Mas antes quero convidar você a orar. Deus querido, obrigado pela tua palavra, podemos refletir nela. Te pedimos nesse momento que tu estejas ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O tema que eu escolhi para essa reflexão foi cuidado com os cães. Esse versículo, na realidade, ele é uma metáfora usada por Jesus para transmitir uma palavra, uma mensagem espiritual. Ele não está literalmente falando sobre os cães atacando as pessoas. Em vez disso, essa passagem ela se refere à importância de discernir e valorizar aquilo que é sagrado, de não desperdiçar ensinamentos preciosos com pessoas que não estão prontas para recebê-los ou que podem até mesmo distorcê-los. Os cães aqui representam aqueles que não têm respeito pelo sagrado, pelos princípios da palavra e podem mesmo zombar ou distorcer as verdades espirituais. Ser atacado nesse contexto significa ser criticado, ridicularizado ou ter os ensinamentos sagrados mal compreendidos ou distorcidos por aqueles que estão ou não estão, de fato, preparados para recebê-los. Então, a mensagem de Jesus nessas palavras é sobre discernimento, é sobre sabedoria ao compartilharmos os ensinamentos espirituais para com os outros. Mas como evitar os ataques? Como nos prevenir desse tipo de ataque? Para que isso aconteça, é importante exercitarmos o discernimento ao compartilhar esses ensinamentos espirituais com os outros. Vejamos aqui algumas ideias, né, que nós podemos ou deveríamos praticar para evitarmos essa retaliação, esse contra-ataque, se é que podemos. Primeira sugestão é pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento. Antes de compartilhar esses princípios tão preciosos da palavra de Deus que estão no nosso coração com as pessoas que gostaríamos de compartilhar, precisamos avaliar se elas estão com o coração prontos para receber, se há prontidão da parte delas, se há receptividade da parte delas. Preciso que você entenda que nem todos estão prontos nesse momento para receber as verdades da palavra. Nem todos estão prontos para interpretá-las de uma maneira adequada. Então, talvez hoje já seja o tempo de você compartilhar, ou talvez hoje ainda não seja o momento de compartilhar, porque as pessoas não estão abertas para isso. Então, não adianta você lançar, né, aquilo que é precioso para elas, porque, como diz a metáfora, reagirão como os cães, muitas vezes te atacando. É preciso aguardar o tempo oportuno para que isso aconteça. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê prudência. Você precisa exercer prudência no momento de escolher os momentos e os lugares adequados para compartilhar esses princípios da palavra de Deus. Nem todo o momento é adequado.
e nem todo o lugar é adequado. Então, peça a Deus, me dê prudência para que eu possa entender qual é o melhor momento, qual é o melhor lugar para compartilhar esse tesouro com essas pessoas. Tome cuidado com o momento, por exemplo, nem todo o momento, nem todo o contexto que está sendo conversado naquele momento pelas pessoas, com as pessoas ou com você, são propícios para uma discussão espiritual mais profunda. Então, peça ao Senhor que te dê prudência. Uma outra coisa que você precisa ter no seu coração é o desejo de respeitar as pessoas. O respeito mútuo é relevante, é importante. Da mesma forma que você quer ser respeitado ao compartilhar a palavra de Deus, você também precisa respeitar o contraditório. Então, mantenha uma atitude de respeito, uma atitude de compreensão com relação às crenças daquela pessoa, as opiniões daquelas pessoas, mesmo que sejam crenças e opiniões totalmente divergentes, contraditórias àquilo que você crê, que você acredita, mas respeite, porque você precisa demonstrar esse respeito para também que ela um dia respeite e ouça, respeite a tua maneira diferente de ver a palavra de Deus, de entender aqueles princípios, e ela esteja aberta a te ouvir, porque ela vai respeitar você como você também respeitou a expressão delas sobre essa questão. Então, o respeito mútuo é muito relevante. Uma outra coisa, esse diálogo precisa ser de via dupla, né? De mão dupla. Você precisa estar aberto a um diálogo aberto com essa pessoa. Não enfiar os teus princípios goela abaixo daquela pessoa. Então esteja aberto a dialogar, um diálogo que construa. Esteja aberto e disposto a responder as perguntas que certamente ela fará, ou a esclarecer mal entendidos, mas esclarecer de maneira gentil, esclarecer com paciência. Então isso é muito relevante. Então esses princípios aqui mencionados é uma forma de nós evitarmos esse, como diz a metáfora, esse ataque, né, dos cães que não compreenderam aquela preciosidade, se voltam contra você. Então, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê discernimento. Trate as pessoas, né, com educação. Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar prudência, para saber o momento certo, o lugar certo para compartilhar. Respeite as pessoas como você deseja ser respeitado, inclusive as opiniões divergentes que elas têm. E esteja aberto a dialogar, a conversar, a responder as perguntas que ela tem. Às vezes queremos responder perguntas que as pessoas não fizeram, e isso não é bom. Então, vamos tentar refletir sobre essa questão e pedir que o Senhor nos ajude na propagação do Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa reflexão. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para compreendermos o momento certo de pregar a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra, que façamos com prudência, com humildade, com discernimento do Teu Espírito, compreendendo o momento certo e sempre disposto a, como Jesus fez, dialogar, conversar com as pessoas. Senhor, nos dê a paciência para aguardar o tempo certo. Nem sempre, Senhor, o tempo que achamos ser o melhor é o melhor, mas o Teu Espírito poderá nos mostrar qual é o melhor momento. Essa é a nossa oração que te fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.